Olá, bom dia, amados. Estou aqui para a gente dar continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje caminhando para a lição de número 9, a revista, como vocês já sabem, Tão Grande Salvação, lição de número 9, Aliança, um pacto com Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre aliança. Antes de a gente falar sobre o nosso tema principal, sobre aliança, um pacto com Deus, eu gostaria de orar com vocês nesse momento para iniciarmos a nossa aula. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nesta manhã pela beleza da tua santidade. Queremos consagrar esse momento que vamos ter de estudo a Ti, Papai, que seja um momento de aprendizado, um momento de crescimento espiritual. Abre nossa mente, o nosso coração, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que sabemos e entendemos que através da Tua palavra que temos intimidade contigo, que somos santificados, que nos relacionamos com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque assim como eu falo contigo, eu sei que Tu podes me ouvir. Abençoa cada família, cada pessoa que está do outro lado da tela, cada casa que está sendo alcançada nesta manhã através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e eu oro agradecido no nome precioso de Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre aliança com Deus. Quando falamos de aliança, logo nós imaginamos, né? O que é uma aliança? Aos olhos humanos, quando olhamos e observamos uma aliança, já vimos isso, eu creio que vocês também já ouviram, nos casamentos, né, os pastores, os pregadores, sempre estão falando sobre a importância da aliança entre duas pessoas. Ela não tem começo, nem meio e nem fim. E é isso que Deus nos propõe, amados. Deus quer ter um relacionamento íntimo e sincero comigo e com você. Sabemos que um dia Ele teve um propósito para cada um de nós e até os dias de hoje Ele continua trabalhando para que nós estejamos sempre perto dele. Deus sempre nos mostra através da sua palavra, desde Gênesis a Apocalipse, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer perto dele. Por isso, tantas promessas, tantos pactos, tantos concertos Deus fez com o homem. Amém? Então, para iniciar, nós vamos começar lendo o texto-chave, o texto que abre a nossa lição, Jeremias 31, verso 33, que diz assim: Jeremias, capítulo 31, verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus nos adotou a sermos o povo dele. Isso é um privilégio, amados. E hoje nós vamos compreender um pouquinho mais dessa lição através, né, desse alvo que nós temos aqui, a igreja, o aluno, os irmãos, colegas vão procurar saber, entender a redenção sobre o prisma da relação de Deus com o ser humano, ou seja, vão aprender um pouco mais sobre essa redenção no ponto de vista de Deus, o quanto Deus deseja que a gente esteja selado com Ele numa promessa, num pacto, numa aliança. Vamos perceber a extensão da obra da redenção e vamos buscar agir, né? Vamos estudar as alianças com a finalidade de crescer espiritualmente. Essa lição, amados, vai nos ajudar. Muitas vezes o questionamento que vem a nós, né? Por que fazer uma aliança com Deus? De que forma que é feita essa aliança? Como Deus se relaciona com o homem? Isso é que Deus quer mostrar para nós através desses pactos, dessas alianças que foram feitas com os nossos amados no passado. Por meio de alianças, Deus se relaciona com o homem desde a criação, desde o Éden. Dessa maneira que Deus coloca e expressa o seu desejo, a sua vontade para cada um de nós, amados.
É por meio de alianças que Deus tem se relacionado comigo e com você. Um dos teólogos bem conhecidos, que faz parte aqui da composição dessa revista, Wayne Grudem, ele declara: uma aliança é o acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula condições de relacionamento entre as partes. Aí nós poderíamos perguntar, né? O que é a doutrina das alianças? Vamos aqui caminhando. A doutrina da aliança, amados, nada mais é do que você compreender o que é uma aliança bíblica. E o que é uma aliança bíblica? Uma aliança bíblica é um pacto, é um contrato, é um acordo. Hoje, nos nossos dias, amados, sabemos o quanto é difícil nós fazermos acordo. Eu não sou tão de idade assim, mas os irmãos vão lembrar que antigamente quem tinha uma caderneta na padaria ou na mercearia perto de casa eram considerados bons pagadores, porque eram pessoas que tinham confiança daquele dono de mercado, dono da padaria. Ao final do mês ele levava a caderneta já com aquela quantia que ele estava devendo. Nós sabemos que hoje, ao passar do tempo, como está difícil as pessoas manterem a sua palavra, né? Em cerca de pagamentos, de acordo, de tratos, enfim, nós sabemos as dificuldades que temos como ser humano para cumprir com os nossos compromissos. Então, a aliança que Deus fez conosco, Ele nos mostra que através de todas essas passagens bíblicas, de todos esses exemplos que nós temos aqui, que através das alianças que Deus fez, Ele expressou o pensamento, o seu propósito, o desejo de sempre estar trazendo o homem de volta para junto dele, em todo o tempo. Nós podemos ver que nada mais do que isso, Deus sempre trazendo o homem para próximo dele. Deus quer que nós tenhamos essa certeza, essa convicção, essa certeza de estarmos sempre juntamente deles. E porque mediante a aliança com o homem, Deus também vai fazer com que a nossa fé aumente. Nós podemos ver os nossos amados do passado, tanto Adão, tanto Abraão, tanto Moisés, foram homens iguaizinhos a nós, com suas paixões, os seus desejos, mas foram totalmente regenerados, foram trabalhados e foram homens de fé. Não é verdade, amados? Então nós vamos observar aqui que a doutrina das alianças, ela nos traz elementos essenciais para que a gente possa fazer o nosso papel dentro dessa aliança. Então, a gente já entendeu que para ter uma boa aliança, nós precisamos de ambas as partes saber qual é o seu papel. Deus nos dá, através da sua palavra, a orientação, aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele almeja que nós façamos. E nós temos a nossa situação que precisamos estar participando. A condição que Deus nos dá é de sermos participantes dessa oferta que Ele nos dá. A promessa, Deus vem cumprindo ao longo do tempo. Também podemos contemplar que de Gênesis a Apocalipse podemos contemplar as grandes promessas que já se cumpriram em nosso meio. E certamente, amados, nós vamos também descobrir a importância de se estudar essas alianças. Amém? Então nós vamos passar para as alianças que foram feitas. Mais uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês sobre a palavra aliança no Antigo Testamento. A palavra em hebraico é beriti, usada 285 vezes. Já no Novo Testamento, usada 30 vezes, né, com outro sentido. Então a gente vê assim que o significado central de aliança é um laço entre relacionamento entre duas partes, de forma que tenha as suas condições. Deus dá as condições e Ele deseja que a gente cumpra o nosso papel nessa aliança. Nas alianças bíblicas entre Deus e o homem, ou seja, entre Deus e o jovem, o adolescente, a criança,
O Deus, sobremaneira, assim, de uma maneira muito clara, ele impõe os termos desse arranjo de acordo com sua própria vontade. E temos que refletir e nos sentir privilegiados, porque Deus é o Deus que não pode mentir, o Deus verdadeiro. Deus escolheu comprometer-se conosco e nós temos que cumprir a nossa parte. Eu sempre digo que num compromisso, num relacionamento, nós temos os nossos deveres e nossos direitos. Então, eu costumo dizer que também tem os nossos deveres, mas também gozamos de muitos benefícios, muitas bênçãos, mas também precisamos fazer a nossa parte e o que Deus quer de nós. Precisamos entender qual que é o nosso papel nessa aliança, o que Deus tem procurado nos ensinar, o que tem sido tão difícil para a humanidade entender, que Deus nos quer por completo, que Deus quer fazer uma grande obra em nossas vidas, assim como Ele fez na vida desses homens. E ao longo da história nós vamos poder contemplar aqui o que Deus fez na vida desses homens. Então, amados, o mais importante de estudar as alianças de Deus, como diz aqui na revista, sendo Deus o centro e a origem dessa doutrina, o homem é seu alvo. É alentador saber que a humanidade está nos planos da Trindade Santa. Pela salvação do homem, Deus não mede esforços, criando os meios para reconciliar o homem consigo mesmo. Amém? Agora nós vamos passar para o segundo tópico dessa lição, que fala das alianças de Deus. Percorrer as Escrituras no estudo das alianças é um exercício estimulante e compensador. O resultado é o entendimento de que, como Deus tem se relacionado conosco, comigo e com você, e ao transcorrer dessa história, visando nos salvar por completo. Podemos ver no primeiro tópico a aliança adâmica, a aliança que Deus fez com Adão no Éden. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15 ao 17, podemos contemplar, não expressamente, com todas as palavras, mas aqui Deus deixa um recado, uma diligência a Adão. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, e a palavra diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Sempre Deus tem um plano, uma diligência para nós, e muitas vezes entra a limitação humana, quando nós não conseguimos cumprir a nossa parte. Mas mesmo assim, Deus, Ele tem um plano. A queda foi real, foi verdadeira, o mal entrou na vida do homem, mas não foi para sempre, porque Deus solucionou de forma assim maravilhosa. O relacionamento entre Deus e Adão antes da queda foi baseado numa aliança. A palavra propriamente dita não aparece no relato de Gênesis, como eu falei, não expressamente. Todavia, as partes essenciais estavam lá. Haviam partes que era de Deus e as outras de Adão. Uma promessa que trazia vida a ele. Uma condição que era perfeita, obediência, e uma penalidade que era a morte. Da pena da profecia, Oséias sai a confirmação escrita que houve uma aliança, apesar de Gênesis não expressar, em Gênesis não estar expressa essa palavra. Mas como a gente pode ver lá em Oséias, capítulo 6, verso 7, diz assim, a palavra de Deus: Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, foram infiéis a mim. Deus falando que verdadeiramente eles o quê? Transgrediram a aliança. Então Deus está aqui através da palavra, desse capítulo 6 de Oséias, ele vem afirmando que realmente tinha uma aliança entre Deus e Adão. Essa passagem coloca Adão como transgressor de uma aliança estabelecida no Éden. O texto
nos deixa claramente isso, né? E depois em Romanos 5, do 12 a 21, também revela Adão como cabeça de um povo que ele representava, que ele foi colocado para ser exemplo, para ele cuidar, para ele ser um destaque naquele povo. E o que torna coerente a ideia de que ele estava em aliança antes da queda. Ele foi feito uma aliança. E prosseguindo, amados, aliança noaica, aliança que Deus fez com Noé. Também conhecemos a história de Noé, um grande homem. E para uns, né, antes desse capítulo que fala sobre a questão do dilúvio, fala exatamente o que estava acontecendo naquele dia. Né? Deus se entristeceu com a maldade que estava tendo naquele período. Deus se arrependeu. A palavra diz, em algumas traduções, fala que Deus se arrependeu da sua própria criatura. E aí Deus achou graça em Noé, um homem bondoso, um homem piedoso, um homem que fazia muito gosto de Deus. Deus contemplava Noé com um olhar de amor, assim como ele contempla todos nós, e ele deixou uma orientação para Noé. Em Gênesis capítulo 6, 18, nós podemos ver ali a aliança de Deus com Noé, aliança noaica, né? E aí a gente vai ver o que diz esse texto, capítulo 6 de Gênesis, mas eu desafio você, amado, você ler um pouquinho antes também, para você compreender o que esse texto nos diz. Nós vamos, capítulo 6 de Gênesis, versículo 18. E aí Deus fala com Noé: mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Temos a primeira ocorrência do termo aliança. Refere-se à diretriz divina pré-diluviana. Mesmo fazendo breve alusão à ideia do que seja uma aliança, já fica bem mais claro. Não se trata de um acordo entre Deus e Noé, como se as partes envolvidas na aliança fossem iguais. A Noé não é permitido negociar com o Senhor sobre os moldes da aliança. Deus não lhe apresenta opções, mas lhe anuncia que estabelecerá com ele uma aliança. As diretrizes vêm de cima para baixo. E eu acredito, amados, eu sim piamente que não foi fácil para Noé. Primeiro, Deus pede para que ele faça uma arca. Não tinha mar. Não tinha uma expectativa nenhuma de que aquilo fosse andar, as pessoas que estavam em sua volta, mas ele foi fiel. Ele obedeceu, seguiu tudo aquilo que Deus falou, as metragens, o tamanho das janelas, o que Deus tinha que fazer, tudo que ele tinha que fazer, Deus mostrou para ele, centímetros, milímetros, uma simetria assim, algo impressionante quando nós contemplamos a palavra de Deus. E ele foi muito bem aventurado porque obedeceu a Deus, né? E aí ao longo da história, ele ainda recomenda, né, se você for ver mais abaixo, que fala assim que 21, né, do mesmo capítulo 6, diz assim: leva contigo de tudo que se come e ajunta-o para ti, e terá para ti mantimento, a ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Noé foi agraciado porque realmente ele fez tudo o que o Senhor mandou. Aliança abraâmica, podemos ver também aqui, também em Gênesis, né, capítulo 5, do 1 ao 15, não vou ler todos os versículos, eu vou reduzir aqui o nosso tempo, o relógio corre. Vamos falar sobre a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Também temos aqui o relato de Abraão, que Abraão acreditou nas promessas do Senhor. No começo foi difícil, como eu falei, um homem que tinha as mesmas paixões que nós, os mesmos erros, mas algo glorioso da parte do Senhor. A aliança que Deus fez com Abraão, capítulo 15, nós vamos frisar aqui o versículo 2. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer?
não encontramos aqui o termo aliança, encontramos, entre outras promessas, que Abraão seria uma grande nação. E ele questionava Deus por ele não ter um herdeiro, por ele não ter tido filhos, né, até esse momento aqui. E aí ele questionava Deus, ele, Senhor, ainda tu não me tem dado os filhos, né, de modo que nenhum nascido aqui na minha casa será meu herdeiro. E ele começou a questionar a Deus de uma forma, a gente vê aqui no relato da Bíblia, nós temos 3 diferentes relatos em Gênesis que fazem, né, referência a essa aliança que Deus fez e como Deus poderia fazer essa aliança com Abraão, sendo que nem sequer ele tinha esse herdeiro, mas a palavra de Deus aqui dizia, Abraão dizia que não tinha filhos, que não tinha esse herdeiro, mas Deus continuava falando para ele que ele seria uma grande nação, que ele ia ser um grande chefe de família naquele momento. Ele não conseguia ver. Né? Aqui a lição diz assim, que o relacionamento de Deus com a humanidade estaria condicionado à maneira pela qual ele se relacionaria com o patriarca. E ainda Deus diz mais, aí ele fala assim, olha, vou abençoar todos que te abençoam, Deus abençoaria todos os homens que abençoaria ele e amaldiçoaria também a todos que amaldiçoassem a vida dele. Este relato deixa claro uma noção de aliança, né? Quando ele fala no versículo 3, no versículo 7, ele diz assim, eu sou o Senhor, que tirarei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. E aí, ao transcorrer de todo o capítulo 15, a gente vê o quanto que Deus veio preparando o coração de Abraão, e Abraão não conseguia ver aos olhos da fé, ainda não tinha despertado para isso. No 15:8, a palavra nos diz o que? No versículo 8, perguntou-lhe Abraão, ó Senhor, como saberei que eu hei herdar tudo isso? Ali a palavra aparece e se repetem as promessas da terra, da grande posteridade. O ritual, né, para a ratificação dessa aliança é descrito nos versículos 9 e 10. Né? E aqui a gente vê que verdadeiramente deveria ser muito difícil Deus fazer uma aliança, falar dessa forma e você não ter meios de como acreditar. Mas foi um trabalhar de Deus na vida de Abraão, porque eu vejo que você acompanhar o texto, quantas vezes, né? No versículo 13, por exemplo, então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Muito difícil, né, amados, você receber uma palavra dessa. E vai embora lendo isso, o capítulo 15, 16 e 17. Eu desafio vocês a estarem lendo. É muito interessante essa história. A palavra estabelece aqui e dá uma ênfase à função de Deus no processo. Sabe o que esse processo dessa aliança? Ela implica em fé, amor e obediência por parte do povo, ou seja, pela nossa parte. E tudo aquilo que Deus vinha prometendo para Abraão, Deus vinha colocando como promessa, estabelecendo ali, né, dando a ênfase a isso, tudo de bênção, de ele ser pai de uma grande nação. Ele não conseguia ver porque naquele momento ele se sentia incapaz nem de ter um herdeiro, ele não tinha. Então, amados, implica fazer a nossa parte. No processo dessa aliança, implica termos fé, amar a Deus e obedecer a Deus. Essa é a nossa parte e que a gente consiga entender isso. Depois nós temos o 4, aliança mosaica, em Êxodo, né? O dicionário bíblico ele afirma que essa aliança foi firmada como Israel, como povo que foi sobremaneira escolhido em amor para ser redimido e adotado. A aliança que Deus fez com Israel no Sinai é apresentada no Novo Testamento como uma extensão, cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. São 2 aspectos interessantes dessa aliança, o produto do amor e a soberania. A soberania
ao mesmo tempo em que é a extensão da aliança com o patriarca Abraão, que está em Êxodo capítulo 19. No dicionário da Bíblia afirma que essa lição foi firmada com Israel como povo que foi soberanamente escolhido em amor para ser redimido e adotado. A aliança que Deus fez com Israel no Sinai também é apresentada como uma extensão e um cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. E aí, lá no Monte Sinai, subiu, Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás os filhos de Israel: Vistes que fiz aos egípcios como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, amados, mais uma confirmação daquilo que Deus tem por tão grande desejo, produto de amor e soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus vinha ministrando ao coração de Moisés de uma forma gloriosa. Se você começar a ler um texto antes, você vai ver o que Deus sonhou para Moisés, desde o seu nascimento, da maneira como ele foi criado, da maneira que ele viveu seu crescimento, como Deus, o tempo todo Deus cuidando da vida de Moisés. E aqui a palavra nos traz essa ideia de santidade, de obediência da parte de Moisés. E ele vem declarando aqui, que ele falasse essas palavras. E aqui mais abaixo, em todo o povo respondeu uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés, o Senhor, as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. É tremendo, irmão. Não dá vontade de parar de ler quando eu me deparo com essa situação. Imagine o grau de intimidade, a proximidade de Moisés ouvindo tudo isso da parte do Senhor. Quando ele fala: Olha, tudo que você falar, eu vou abrir a mente desse povo, tudo que eu te ordenar a falar, você vai falar para eles e eles vão crer em você, eles vão. E isso é tremendo, amados. Realmente é algo muito maravilhoso que nos toca. E aí a gente começa vendo qual que é a minha parte e a parte de Deus. A parte de Deus, ele fala através da palavra, como ele diz aqui, como ele falou a Moisés, como ele falou a Abraão, como ele falou a Adão. E ele disse e foi feito. Ele gostaria que fosse feito. Hoje ele continua falando ao nosso coração para que seja feito também, para que nós possamos ter fé e crer que Deus está sempre nos oferecendo, nos ofertando o melhor, nos dando o melhor, para que a gente alcance essa redenção por completo. Deus nos quer por completo, Ele não nos quer pela metade, amados. E aí depois 5, a aliança davídica, A aliança davídica que está lá em Samuel 7:12, a aliança que Deus fez com Davi, uma aliança que repousa na promessa divina de que um de seus descendentes, um descendente de Davi, ocuparia o seu trono para sempre, como está lá em Samuel. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 15. Embora não haja a palavra aliança nesse texto, ela aparece claramente nas últimas palavras, Então nós vamos ler agora, amados, a aliança davídica, 1 Samuel, capítulo 7, do 12 ao 16, e o Salmo 89, 3 e 4 também. E o que diz em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 12 ao 16? Ele diz assim:
Quando os teus dias forem completos e vierem a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu povo, estabelecerei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Aqui, Deus está falando do quê? De uma aliança divina. Deus está falando, passando uma segurança, né? E que Deus iria providenciar, a promessa de Deus se cumpriu, providenciar alguém que ocuparia o trono de Davi para sempre, né? Podemos contemplar isso, saber que de quem que Deus estava falando, né? Do templo, né, de Salomão. E aí a gente vê, amados, o quanto é importante a gente observar isso e o quanto é importante a gente estudar isso, saber que quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. A gente entende que dessa aliança que Deus fez com Davi, o que saiu disso, né? Ela começa a caminhar para desaguar onde? Na nova aliança, né? No Novo Testamento a gente vê aquela expressão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E a gente pode ver que todas as alianças que Deus fez, Ele promete isso, amados. Ele promete algo promissor para o nosso futuro, a garantia de que, no seu sentido final, é uma promessa messiânica que vai dar em Jesus, como a gente vai ver caminhando para a nova aliança. A nova aliança, que está lá também em Jeremias 31 e 34, que nós já lemos, em Hebreus 8:13. A nova aliança é a superior porque o mediador é superior. A nova aliança é superior porque as promessas são superiores. Né? E quais são essas promessas que a gente vê? Em Cristo Jesus, que foi chamado Filho de Davi, Deus estabelece uma aliança que não é apenas a nova, mas é superior a todas as outras. Né? O texto de Hebreus 8:6 declara: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Há duas afirmações preciosas neste versículo. O primeiro tópico da nova aliança diz que a nova aliança é superior porque o mediador é superior. Jesus é maior do que Adão, do que Noé, do que Abraão, do que Moisés e que Davi. Por isso é que a nova aliança é superior. E Gruden ainda, né, fala de uma forma muito linda, que ele diz assim: posto que uma aliança envolve duas partes contratantes, o mediador é o intermediário, cuja tarefa é manter as partes em comunhão com a outra. Num caso em que Deus é uma das partes e o homem é outra, a ideia de aliança é inevitavelmente unilateral. E a apostasia é sempre do lado do homem, ou seja, né, o esquecimento, o distanciamento é sempre nosso. Porque a tarefa do mediador é principalmente agir em prol do homem diante de Deus, embora também deva agir em prol de Deus diante dos homens. Isso está lá no comentário bíblico, na introdução de Hebreus. E aí, amados, o segundo tópico diz: a nova aliança é superior porque as promessas são superiores. O que Deus promete para nós, amados? A nova aliança em Cristo Jesus são as bênçãos superiores, pois Jesus, o Messias, já veio. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, ela expia de uma vez por todas todos os nossos pecados. Jesus nos revelou Deus como nenhum outro fez. A gente pode ver lá em João, capítulo 1, 18, 14, derramou sobre as nossas vidas o Espírito Santo sobre o seu povo, de forma que nunca foi visto antes.
E aí, amados, para a gente caminhar para o fim dessa lição, houve uma promessa superior, refere-se ao propósito espiritual mais sublime da nova aliança. Por exemplo, a ideia da lei escrita sobre o nosso coração, Hebreus 8:10, é superior à promessa que somente pode levar à codificação da lei antiga. E finalmente, esta nova aliança é eterna, como está lá em Hebreus, capítulo 13 e 20. E para a gente finalizar, amados, eu gostaria muito nós vamos ter a oportunidade de a gente estudar mais devagar, de uma forma assim que a gente possa explorar tantos textos que tem aqui que eu gostaria de colocar para vocês, mas a gente certamente que em breve estaremos juntos para a gente poder contemplar isso de pertinho, estudar todos nós ligados, né, nessa palavra. Em Hebreus 13:20 diz: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, o qual seja a glória para todos sempre. Amém, amados? Gostaria de levar vocês a pensarem neste finalzinho, nessa conclusão, amados. Espero que o Espírito Santo de Deus venha completar aquilo que faltou. Mas eu gostaria de pensar um pouco com vocês. Como é bom saber que o mesmo Deus que fez alianças com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, também fez uma aliança conosco. Cada vez que nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando desse fato, porque a ceia do Senhor baseia-se na nova aliança, como está lá em Lucas 22:20 e em 1 Coríntios, capítulo 11, 25 e 26. O privilégio que nós temos como crentes de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus diz respeito a essa nova aliança que está lá em Hebreus 10, 14 e 22. Hebreus capítulo 10, do 14 ao 22. Não tem como não ler esse texto que diz assim: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. E então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém, amados? Que você possa pensar nisso, nessa aliança que foi feita através de Jesus para cada um de nós e que a gente possa aproveitar essa aliança que foi feita e descobrir qual que é a minha parte. Qual que é a minha parte nessa aliança? Será que estamos aproveitando bem nossa aliança com o Senhor através do ministério de intercessão, através da comunhão com Ele? Que possamos pensar, amados, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E mais uma vez eu digo, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar isso em suas vidas e que seja um tempo abençoado de aprendizado, de crescimento espiritual. Assim como Deus falou ao meu coração, através dessa lição, que fale aos seus corações também. Deus abençoe e um ótimo domingo a todos.